Saudações a todos, daqui Antônio José Nicolau Álvaro, discente do curso de Bacharelado em Administração Pública do ICCA da Unilab. Venho defender o trabalho com o tema Brasil e Pandemia da Covid-19, uma análise do cenário econômico brasileiro no período 2016 a 2020. Tive como orientador o professor Dr. Pedro Rosas Magrini. Dando início, foi no fim de 2019 que se detectou na China o surgimento de uma nova doença que ficou batizada como Covid-19, que por conta da sua alta taxa de contágio e velocidade de transmissão do vírus SARS-CoV-2 veio a dar entrada para a sociedade global de uma nova pandemia que desencadeou uma crise econômica que teve seu início no setor de produção. E nesse período, a economia brasileira já se encontrava num período de lenta recuperação da recessão anterior de 2015 a 2016, e essa crise veio simplesmente para agravar o estado de uma economia que já atingia taxas de 14% em desemprego. E por conta disso, a atuação tímida e desleixada do executivo brasileiro logo nos primeiros períodos da chegada da doença no país só veio a intensificar ainda mais o problema da crise. Por se tratar de uma crise motivada por uma doença, o seu ponto de virada, o seu ponto de resolução centra-se propriamente no controle da própria pandemia em si. E diante desse cenário, o governo brasileiro adotou algumas medidas, 4 das quais são aquelas que nós apresentamos aqui no nosso trabalho, e nós nos propomos a fazer uma análise do cenário econômico brasileiro do período de 2016 a 2020. O presente trabalho foi elaborado com base nos moldes da pesquisa bibliográfica e documental. Servimos-nos de artigos científicos, legislações da República Federativa do Brasil, bem como de artigos de opinião constantes nas plataformas de internet. E elaboramos o trabalho seguindo a linha da análise quantitativa de dados. Nós recolhemos os dados a partir dos quais fizemos as análises e as comparações que vieram dar corpo ao texto e serviram de base para as conclusões presentes no mesmo trabalho. Resultados e discussão da pesquisa. Como dito anteriormente, nós nos propusemos a fazer uma análise do cenário econômico brasileiro do período de 2016 a 2020. E para isso, fizemos inicialmente uma análise do período pré-pandemia, isto é, do ano de 2016 a 2019, onde, como já apontado anteriormente, se verificava que a economia brasileira estava num estado de recuperação da anterior recessão vivida, e era um estado em que se vivia um processo de semi-estagnação da renda, porque buscava se recuperar, não é, o PIB per capita anteriormente tido em 2014, e era um período de recuperação lenta. E como vemos no gráfico abaixo, este período foi marcado inicialmente pela recuperação e depois por uma condução ou por um prosseguimento pouco variável, como podemos verificar nas taxas tanto de desemprego, bem como no PIB nacional do período de 2017 a 2019. Posteriormente, analisamos o período de janeiro a agosto de 2020, onde a crise já estava instalada e fazia-se necessário a adoção de medidas. E vale ressaltar, como afirmam Ferreira e a economista Laura Carvalho, que estas medidas deveriam visar a preservação da saúde das pessoas, porquanto é isto que poderia então reativar o setor de produção e assim dinamizar ou resguardar a economia nacional. E como também a mesma economista Laura Carvalho afirma, estas medidas deveriam ser tomadas a partir de 3 eixos. O primeiro deveria visar ou deveria promover a sobrevivência das pessoas ou das famílias. O segundo poderia promover a sobrevivência das empresas e o último, a sobrevivência de empregos. E poderemos ver posteriormente como então o governo brasileiro adotou estas medidas. No quadro da implementação das medidas, no primeiro eixo foi instituída a Lei nº 13.928/20,
que instituiu o auxílio emergencial, como já é do nosso conhecimento, que visava no repasse de R$ 600 por mês às famílias mais vulneráveis. O quadro abaixo nos mostra a operacionalização desta medida até o mês de julho do ano em causa, sendo que cerca de 65,4 milhões de pessoas foram atingidas. E esta é uma medida que, para a economista Laura Carvalho, teve um efeito positivo, porquanto garantiu renda para essas pessoas mais pobres e assim permitiu que o consumo continuasse e de igual modo que o PIB fosse atenuado. Prosseguindo, no segundo eixo foi aprovada a medida provisória número 992/20, que regulamenta o programa Capital de Giro para a preservação das empresas, que visava então concessão de crédito para as micro, pequenas e médias empresas. O quadro abaixo nos apresenta os dados da operacionalização desta medida, que atingiu cerca de 14.360 milhões de reais. Porém, apesar da sua implementação, a economista Laura Carvalho avalia esta medida como uma das mais desastrosas, porquanto, como dados do IBGE apresentam, até julho do ano em causa, 716 mil empresas encerraram as suas atividades, sendo que 99,8% destas eram pequenos negócios. Para o último eixo, o governo brasileiro aprovou a medida provisória número 936/20, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para auxiliar na preservação de vínculos trabalhistas, e, por outro, a Lei número 14.043/20, que veio instituir o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Este programa tinha previsto 40 bilhões nessa concessão de crédito, porém até novembro apenas 8 bilhões foram concedidos, tal como podemos ver no quadro abaixo. E esta medida foi avaliada por Carvalho como uma medida de efeitos razoáveis, porquanto, por um lado, preservou empregos e, por outro lado, preservou a renda daqueles trabalhadores que tinham os seus contratos já suspensos. Neste último período, conforme o gráfico abaixo apresenta, notamos que a recuperação que vem acontecendo de 2017 a 2019 foi interrompida através da crise, podendo atingir um PIB negativo de 4,1%, além da taxa de desemprego que despencou para um valor muito altíssimo. Somada a esta triste condição, vale ressaltar que o auxílio emergencial serviu apenas para amenizar os efeitos duros desta crise, porque, como afirma Laura Carvalho, com seu fim, as desigualdades outrora suprimidas serão novamente expostas e entra-se num período de recessão pior do que aquele que se vivia em 2015, cuja previsão para recuperação envolve mais de 2 décadas, como também afirma a economista. Para concluir, pode-se notar que, apesar das medidas já tomadas, os efeitos dessa crise contra a economia ainda perdurarão muito no tempo, e, para o caso do Brasil, que já vinha de uma recessão não bem recuperada, a coisa é ainda mais séria, pelo que é necessário que se busquem aperfeiçoar as medidas já adotadas e se implementem outras que se mostrem mais eficazes do que estas últimas. Aqui as nossas notícias. A nossa gratidão a Deus Todo-Poderoso, aos nossos familiares e à equipe do Programa de Bolsa de Monitoria da Unilab pela oportunidade e acompanhamento ao longo de todo o processo de monitoria.